Olá, olá! E vamos com mais um episódio do podcast Garotas do Rádio. Estamos de volta, hein? Minha amiga Rosana de Moraes e eu, Ana Paula Alves, vamos tentar sempre trazer para você que nos ouve, que nos prestigia, um tema diferente, um tema que de alguma forma seja útil para a sua vida, para o seu dia a dia. E resolvemos então falar do português. Isso mesmo, vamos falar da língua portuguesa, que infelizmente vem sendo suprimida, oprimida, substituída na nossa comunicação, tanto escrita quanto falada, não é mesmo? Tentamos aqui dar um enfoque da importância que é ter um bom português na nossa comunicação. Boa leitura, prática da escrita, a redação, o estudo da nossa gramática, tudo isso vai ser abordado aqui no podcast Garotas do Rádio, nesse episódio que tem como convidada a jornalista e professora de português para concursos, Andréia Brito. A Andréia também tem um quadro na rádio Terê FM 93,7, do qual eu faço parte, que é chamado Português Urgente. Esse quadro ele é rapidíssimo, mas ele é bárbaro. Nesse quadro a Andréia dá dicas de como você usar para você usar bem o português, e são dicas rápidas, fáceis, objetivas e que a gente grava mesmo e acaba usando no dia a dia. Gente, vale a pena conferir. E você também pode acessar a Andréia nos canais dela, né? No Instagram, Facebook, mas você vai saber muito mais nesse papo, nesse episódio do podcast Garotas do Rádio. Então vamos a ele com Andréia Brito. Tomara que você goste. Hoje, 17 de novembro de 2020, no ar, mais um episódio do Garotas do Rádio. Oi, Andréia. Puxa, que honra, que prazer receber você aqui no Garotas do Rádio, ainda mais para falar da nossa língua portuguesa. Tem muita coisa para se falar da nossa língua portuguesa que é tão bonita, né? Tão peculiar, tantas coisas que só nós temos, né? Temos aqui palavras que não podem ser traduzidas porque só existem no português. Capricho, saudade, você deve lembrar de outras também, né? E também falar da nossa origem, da nossa língua portuguesa. E ainda tem aquele fato, aquela coisa que as pessoas acham o português dificílimo, uma língua difícil, seus verbos cheios de conjugações. E não é bem assim, né, Andréia? A gente tem uma língua muito bonita, uma origem muito bonita, e a gente tem que valorizar sim, né? Fala um pouquinho, você que é a especialista na língua portuguesa, fala mais pra gente aqui no Garotas do Rádio. Bem, Aninha, em primeiro lugar, queria agradecer o convite para participar desse podcast pro Garotas do Rádio. Eu realmente admiro muito o seu trabalho e eu acho que a gente precisa divulgar a nossa língua portuguesa e com todas as suas dificuldades e com a beleza, né, presente na língua portuguesa. Realmente é uma língua riquíssima, é uma língua muito complexa. Não sou especialista, infelizmente, na língua portuguesa. Na verdade, eu sou jornalista e me tornei há alguns anos professora de português. E é um desafio sempre, porque é uma língua de origem latina e como todas as línguas de origem latina, como o espanhol, o italiano, o francês, é uma língua com uma complexidade muito grande, né? E eu espero estar ajudando nesse podcast a tirar algumas dúvidas que as pessoas têm, dúvidas comuns, e estimular também as pessoas a se interessarem mais por nossa língua. Andréia, nos últimos tempos, anda um pouquinho difícil, né, para o nosso português. Vamos falar dessa forma, porque a nossa língua ela vem sendo assassinada aos poucos pelos emojis aí do WhatsApp. Na hora de você passar uma mensagem, você não consegue escrever, você só manda a figurinha. Puxa, como é que fica a comunicação? Como é que fica esse advento, o WhatsApp e suas ferramentas, no comprometimento do português, da comunicação hoje em dia?
Excelente a sua pergunta, Aninha, e a sua colocação também em relação às facilidades que a gente está tendo com essa comunicação rápida, imediata, com os novos meios de comunicação, como o WhatsApp, o Twitter, o próprio Instagram. São comunicações muito rápidas que nos levam naturalmente a optar por abreviações o tempo inteiro. E como você falou dos emojis, né, que transmitem as nossas emoções sem que a gente tenha necessidade de escrever tanto. Como é uma mensagem rápida, você está triste, coloca aquela carinha de choro, de tristeza, de cansaço. Quando você não entende alguma coisa, você não pergunta, você não escreve, eu não entendi, né? Você bota aquela carinha pensando. E isso são muletas, né? Eu costumo falar que são muletas da língua e tornam a comunicação mais rápida, porém mais superficial. E as pessoas já têm dificuldade para escrever, já leem pouco e acabam se utilizando, né, também das mensagens gravadas, né, de voz, e vão substituindo aos poucos a escrita, o que é uma pena, porque a gente acaba se habituando com as abreviações e vai se distanciando um pouco do português bem falado e bem escrito, com esses vícios, né, de linguagem que a gente vai adquirindo até por conta da praticidade, da rapidez que uma simples imagem, como tem o ditado, né, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, se você tem uma determinada figura que representa o que você gostaria de perguntar ou o que você gostaria de falar, você acaba utilizando naturalmente desse recurso, né? Andréia, aí falando em comprometimento da língua portuguesa, o povo brasileiro, né, está lendo muito pouco. Pessoas estão lendo pouco por vários motivos, não só preguiça, muitas vezes falta mesmo de acesso, né, a bons livros, e isso tudo dificulta, compromete a comunicação de uma forma geral. Bom, porque entendo que quem tem uma prática, uma dinâmica de leitura, consegue desenvolver um raciocínio melhor de comunicação, tem mais facilidade e agilidade na hora de escrever, seja ela uma carta, um texto, uma redação, uma mensagem. A leitura é fundamental, não é mesmo, Andréia? Aninha, ler é importante em todos os sentidos. Através da leitura a gente adquire conhecimentos mais aprofundados que com uma parte visual ou mesmo com essa troca rápida que acontece nas mídias hoje em dia, né? Eu vejo que a falta de leitura, como você bem colocou, ela provoca uma deficiência na escrita. As pessoas não conhecem sinônimos das palavras, então os textos ficam muito pobres, porque as pessoas têm pouco vocabulário, e o vocabulário a gente aumenta com a leitura, evidentemente, e leitura, lógico, né, de bons autores, também de pessoas que sabem escrever bem, que fazem um bom uso da palavra, porque a palavra é o nosso instrumento de comunicação, seja ela, e você como radialista sabe muito bem disso, que a palavra é o nosso instrumento de comunicação, seja ela escrita ou falada. A partir do momento que você não domina bem um instrumento, evidentemente você tem mais dificuldade para se expressar. E um outro ponto que eu achei assim muito interessante, muito inteligente, né, da sua parte ter colocado, né, muito oportuno, é que a pessoa que lê, ela desenvolve um raciocínio maior. Ela acaba aprendendo a desenvolver argumentos e inclusive um raciocínio mais elaborado, porque são mecanismos de apreensão do conhecimento, são mecanismos mais refinados, não é uma coisa assim tão passiva quanto aprender alguma coisa por videoaula, áudio. Então, assim, quando a pessoa precisa
lê, ela tem uma forma de aprendizado mais ativa. Então, eu acho realmente que nós vivemos uma época em que as pessoas leem pouco, estamos entrando numa geração, a geração dos meus filhos já é uma geração que já nasceu dentro de toda essa tecnologia, e isso, lógico, como todas as coisas, tem um lado positivo e tem um lado negativo, que a informação ela hoje é muito mais visual, como nunca antes na história da humanidade. Ela é hoje uma comunicação e uma informação muito mais rápida, muito mais visual, passiva também, né? Andréia, você como professora de concurso, professora de português para concurso, ao se deparar com o teu aluno, o que você capta assim como maior dificuldade? Qual é a maior dificuldade, a mais recorrente do aluno que chega até você, quer melhorar, que quer aprender o português? Como professora de concurso, já é a terceira vez que eu estou trabalhando com concurso. Eu trabalhei como professora no concurso de 2010 para PM e também no concurso de 2014. E hoje em dia eu estou com alunos para a Polícia Civil, para a Polícia Rodoviária Federal, PM e também agora para o concurso da Prefeitura. E todos eles, Aninha, não importa se vão fazer um concurso para nível médio, para nível superior, se são pessoas com faculdade, eu dou aula para pessoas com nível superior em várias áreas, psicologia, direito, marketing, e a dificuldade de todos é a gramática, né, na língua portuguesa, e até a redação também. As pessoas chegam aqui com muito medo de escrever, sem saber escrever, sem saber por onde começar a desenvolver um tema. E eu, como jornalista, eu tenho essa facilidade, porque a gente aprende técnicas jornalísticas de escrita. Então, eu consigo conduzi-los para elaborar bem uma redação, mas fundamentalmente a grande dificuldade é em relação às regras de acentuação, de pontuação, de crase, de hífen e principalmente a redação. E para quem não sabe, a Andréia Brito tem um quadro na Rádio Terê FM 93,7, do qual eu faço parte, você sabe, né? A Andréia tem um quadro chamado Português Urgente, onde tem dicas bárbaras, dicas super fáceis de se gravar. E olha, ajudam mesmo na hora de você falar, de você escrever. A gente sempre lembra das suas dicas, Andréia. Que sacada, hein? Começou na pandemia. Eu estava aqui num tédio, não sabia o que fazer e criei esse Insta para dar dicas de português, o Português Urgente. E conversando com o Fábio Elias, que é um amigo muito querido, ele me ofereceu a oportunidade de dar essas dicas na rádio. E eu não imaginava o sucesso que ia fazer, sabe? Bom, em primeiro lugar, eu sou sua fã, eu adoro Casa de Bamba, eu acho um programa bacana demais, os domingos. Agora, falando de verdade, os domingos são mais legais com Casa de Bamba, né? E as dicas do Português Urgente têm feito tanto sucesso. É gerente de banco, é professor, é a garotada na rua, os filhos comentam com os pais e é muito legal, sabe? E aí quando as pessoas me conhecem, nossa, é você que é a professora, né, das dicas de português, então é muito, muito gratificante, sabe? É um retorno que eu tô tendo e é uma gratidão que eu sinto muito grande. A equipe toda da Terê FM que me acolheu com muito carinho, sabe, Aninha? E já que estamos falando de dicas, português urgente, dá aquelas dicas boas que você dá na Terê FM, de mal com U, mal com L, os porquês, né? A grafia dos porquês, são coisas do nosso dia a dia, não é mesmo? E na hora de escrever, tem que escrever certinho, não é, Andréia? Aninha, na hora de escrever precisa ter atenção. Você lembrou bem aí do mal com L, o mal com U. A grande dica do mal é a seguinte: você vai usar o mal com U se o contrário for bom. Por exemplo, mau comportamento. Não sei se é com L ou com U. O que eu faço? Eu penso, é bom comportamento com O. Bom com O, mal com U. Por exemplo, você fala muito bem. Falar
a gente vai usar bem. Então, se eu quiser dizer que uma pessoa fala mal, a gente vai usar então com L, que é o contrário de bem, né? Mal com U, o contrário de bom. Mal com L é o contrário de bem. Em relação aos porquês, são 4 tipos de porquês, né? O porquê separado, sempre na pergunta no início. O porquê separado, se estiver no final, vai ser com acento circunflexo. Então eu digo, por que você saiu? O porquê está no início, vai ser separado. Se eu colocar esse porquê no final, você saiu, por quê? Nesse caso, o porquê vai ser separado e com acento circunflexo. Andréia, vamos aproveitar essa oportunidade aqui no Garotas do Rádio e eu quero que você fale um pouquinho da tua atuação, onde você atua, como que as pessoas podem contratar seus serviços, qual a tua especialidade, enfim, fala um pouquinho mais de você, também os teus canais, né, de acesso, as tuas redes sociais, para as pessoas conversarem com você, tirarem as dúvidas. Você já tem uma mídia muito boa espalhada por aí, a gente consegue acessar, né? Mas dá os links aqui, dá os canais pra gente poder ter acesso a essa riqueza da língua portuguesa através de você, Andréia Brito. Bem, os meus canais é o Insta, né? Português Urgente. Estou com dicas também na TV Cidade. As dicas da rádio também, né, na Tere FM, ao longo de toda a programação, de segunda a segunda, em todos os programas da rádio, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo. E em relação à minha formação, eu sou jornalista de formação, professora de inglês, de espanhol, enfim, e a professora já há muitos anos de concurso também, e agora estou preparando uma galera para as polícias, né, civil, militar, para a PRF, Rodoviária Federal, e agora para o concurso também da Prefeitura de Teresópolis, para o Magistério. E quem quiser entrar em contato comigo, meu WhatsApp é 994344474. É só me mandar um oi, eu sempre respondo. Andréia, que papo bom, que papo gostoso, que papo proveitoso. E olha, você vai voltar mais vezes aqui no Garotas do Rádio. Vamos pensar, elaborar muitas coisas do nosso português através da sua competência e do seu trabalho e vamos enriquecer ainda mais o linguajar, a expressão, a comunicação das pessoas. Combinado? Ai, Aninha, vai ser um prazer, né? A gente aí tá cheia de projetos, cheia de temas que podem ser abordados, resenha de livros, dicas de português, dicas de como melhorar a nossa cultura geral, que programas assistir, que livros ler, e tem muito assunto, né? A gente pode fazer resenhas de livro, a gente pode fazer tanta coisa que o podcast nos dá essa oportunidade. E, em primeiro lugar, eu queria mais uma vez agradecer esse convite. Só o título Garotas do Rádio é encantador, né? Eu sou suspeita porque eu, na faculdade de jornalismo, uma das minhas disciplinas preferidas era radialismo, né? Radiojornalismo. Eu tive aula com o grande Fernando Mansur, que foi o idealizador da Rádio Cidade, que foi, assim, uma rádio muito importante na história do rádio no Rio de Janeiro, né, da Rádio Carioca. E eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte desse projeto tão iluminado que é o Garotas do Rádio. E esse foi mais um podcast Garotas do Rádio. Espero que você tenha gostado e nos encontramos no próximo episódio. Um grande beijo a todos!